Não adianta fazer tudo que a pessoa quer. Isso não é cuidar. Cuidar é fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Muitas vidas são perdidas porque as pessoas acham que dando só o que a pessoa está pedindo, isso é amor. Mas isso não é amor. Amor é cuidar de verdade. Mas antes, se inscreva no canal e me ajude a crescer e levar conhecimento útil e de relevância sobre saúde e ciência para todos. Bem-vindos, começando hoje uma nova série de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre sinais vitais, mais especificamente sobre as partes da consulta de enfermagem, partes importantes que compõem esse processo que gera o plano de cuidados individual para cada paciente. Cada paciente tem suas próprias comorbidades, tem sua própria história de vida, tem seus próprios traumas e, consequentemente, suas próprias doenças adquiridas. Por isso, cada paciente, cada indivíduo tem que ser visto como um indivíduo único, uma pessoa única, com condições diferentes. Portanto, a ele cabe cuidados diferentes. Aquela história de que o mesmo medicamento serve para todas as pessoas da mesma maneira, aquilo é apenas ilusão. Tanto é que um médico, quando usa fármacos, ele utiliza tentativa e erro. Para algumas pessoas vai dar certo, para outras não, e o tratamento vai continuando trocando as medicações. Os cuidados é mais ou menos a mesma coisa. Existem pacientes que um cuidado, por exemplo, mediante um curativo, vai ser feito apenas com solução de cloreto de sódio, de 0,9%, que é o soro fisiológico que a gente conhece, vai limpar, vai fechar e aquilo ali, a ferida vai cicatrizar. Vai ter uma cicatrização boa apenas limpando a ferida. Algumas outras feridas vai precisar usar substâncias para debridagem química e realização de outros processos necessários. Então, cada paciente tem que ser avaliado, tem que ter, essa folhinha aqui, é a ficha de relatório de enfermagem de prescrição que a gente usa na agência de enfermagem que a qual eu represento. E nela eu tenho um espaço para anamnese, onde eu vou coletar a história do paciente, vou coletar informações com a família, vou fazer uma série de perguntas. Tem o setor de idade, de nome, avaliando as incapacidades. Em resumo, eu vou colher a partir de toda uma história do paciente, eu vou colher uma parte que são diagnósticos de enfermagem. Para diagnósticos de enfermagem não tem nada a ver com CID-10, ou seja, eu não defino doenças através dos diagnósticos de enfermagem. Eu defino situações, agravos, que geram a necessidade de intervenção com cuidados, como por exemplo, dor, ansiedade, déficit cognitivo, campo energético prejudicado, déficit em higiene pessoal, déficit de autocuidado. Todos esses são diagnósticos que estão previstos numa taxonomia, ou seja, num texto com vários diagnósticos já colocados em prática, em votação, dentro de seminários que são realizados internacionalmente por enfermeiros, e dentro ali nós temos a nossa linha de abordagem. Mas hoje eu gostaria de começar a falar com vocês principalmente dos sinais vitais. Por quê? Eu posso coletar história, vou falar mais sobre isso em outro vídeo. Posso pegar informações do que eu consigo ver através da anamnese, da avaliação direta com o paciente, turgor de pele, tipo de lesão, localização da lesão, abdômen, tórax, tudo. Mas uma das coisas principais que a gente precisa colher e observar e focar são os sinais vitais indispensáveis. Hoje eu vou trazer para vocês os sinais vitais que são colhidos pelo oxímetro, ou oximetria de pulso, que é um aparelhinho como esse meu é simplesinho, China Generic, foi uma marca boa. Ele vai me dar algumas informações indispensáveis para o meu paciente. Por quê? Ao colocá-lo, deixa
Deixa eu ver se dá pra ver. Tá ao contrário? Tá não, tá. Ó, um pouquinho de reflexo. Aqui eu tenho uma frequência cardíaca, que é medida em BPM, batimentos por minuto. E tem embaixo um SaTo2, uma saturação, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho circulante no sangue. Teoria, tudo meio que simbólico, mas nos dá muita informação útil. E tem também essa barra que vai enchendo e esvaziando. Através desse aparelho eu consigo ver muita coisa com o meu paciente. Eu consigo saber como que está a frequência. Existe dentro da Sociedade Cardiológica Internacional também, a princípio que o coração humano de um adulto bate entre 60 e 90 batimentos por minuto. Isso seria a frequência normal. É claro que eu, por exemplo, marcou mais de 100, só que eu estava caminhando, cheguei rápido, já vim direto para gravar. Então é normal que após uma atividade física ou após um período pós-prandial, que é pós-alimentação, dentre outros fatores, quando há muito calor, série de fatores, cada caso tem que ser avaliado de uma maneira diferente. Neste momento é normal que a frequência suba, mas eu consigo saber, ao avaliar esse paciente, de acordo com a condição, de acordo com a história que eu coletei lá na anamnese, eu vou saber o que esses dados de batimento cardíaco vai me representar. Por exemplo, um paciente febril, a gente vai ver depois que eu vou falar do termômetro, dos graus Celsius, Fahrenheit e tudo mais, a gente vai perceber que a cada 1 grau que sobe acima do 37, que seria o subfebril, o pré-febril, vai estar começando uma febre. Passou para 38, aumentou da frequência normal, basal, a frequência típica da pessoa, aumenta 10 batimentos por minuto. Isso quer dizer que se a minha normalidade de frequência cardíaca é 90, se eu tiver com 38 graus de febre, eu vou estar com 100 batimentos por minuto. Não é regra, não existe uma regra específica, mas já serve para a gente se guiar, para saber o que está acontecendo, que frequência está subindo. E isso vai me permitir gerar os cuidados imediatos, os cuidados a médio prazo, os cuidados a longo prazo, dependendo da pessoa. E se tiver bradicárdico? Bem, eu preciso sempre avaliar a história, porque há pessoas que eu conheço que têm uma frequência cardíaca, geralmente esses são esportistas, ciclistas, maratonistas, pessoal que lida realmente com o esporte com pouca carga e longa duração, os famosos exercícios aeróbicos, né, com presença de oxigênio. Neste tipo de atividade, o coração é condicionado a bater mais devagarzinho. Mas se eu pego um paciente que é sedentário e o coração dele está batendo muito devagar, eu já tenho de pensar, opa, esse coração pode estar sofrendo, pode estar com amor prejudicado, batendo biela. Ou seja, pode haver um bloqueio ali, ou pode estar acontecendo alguma coisa que não está sendo pegada. Então o que a gente tem que fazer? Qual que é o cuidado imediato? Encaminhamento para cardiologista. Mesma coisa, batimento acima de 90, não típico, como por exemplo uma pessoa que tipicamente tem um coração com frequência mais diminuída e acelera lá para 130, 140, serviço médico de urgência. Acima de 120, acima de 100 na verdade, já é considerado dentro da classificação de risco Manchester a coloração laranjada, ou seja, muito urgente. Quase uma emergência, né? Quase no vermelho. Mesma coisa abaixo de 60 com o característica da mesma forma. Outra coisa que, ao olhar os sinais vitais, voltando a mostrar meu oxímetrozinho aqui, essa barrinha que enche e esvazia, não sei se o pessoal está vendo aí, eu estou mexendo muito, então ele não vai pegar, mas dá para ver, ó, ele tem uma frequência, um ritmo, como se estivesse batendo sempre com o mesmo intervalo, com a mesma demora, a mesma espera, e esse ritmo mostra para mim se o coração está com algum tipo de descompasso, com algum tipo de arritmia. Porque, às vezes, em casos de bloqueio, ou de insuficiência cardíaca, ou de alguma alteração de ganho, intoxicação exógena, tem vários casos. Como eu disse, sempre tem que ver a história para saber direitinho. Não adianta eu falar que é via de regra, porque na saúde não tem regra.
É por isso que sempre que tem alguma dúvida, que tem um paciente em casa, não sabe o que fazer, chama o enfermeiro, que o enfermeiro faz a consulta e daí sai todos os cuidados necessários para cuidar específico para aquele paciente. O que serve para um, serve para outro. Então, tá com essa alteração, pode ser um BVT. Então, caracteriza também dentro da classificação de risco Manchester laranjado, muito urgente. E finalmente, para mim terminar a minha explicaçãozinha aqui do oximetria, o que a gente colhe nesses sinais vitais aqui, a saturação normal de um ser humano em estado rígido, ou seja, com saúde, saudável, é de acima de 95%. Dificilmente chega a 100%. Se ele tiver a 100%, 99%, dependendo do aparelho que mede, pode ser um quadro de hiperventilação, muito comum na fase parasimpática da ansiedade. Pessoa deu crise de ansiedade, saturação sobe. A sensação de falta de ar que a pessoa sente é apenas psicossomático. Na verdade, ele está atacando muito oxigênio e acontecendo uma hiperventilação. Isso pode gerar riscos na frente, porque pode causar uma acidose. Abaixo de 95, existem pessoas como lepelcísticos, pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que já vão ter um basal diminuído. Idosos também, pelo simples envelhecimento, pelos mecanismos que acontecem durante o envelhecimento, acabam em algum momento adquirindo também um nível de saturação de oxigênio sanguíneo, capilar, também mais baixo. Porém, se uma pessoa rígida, até o momento rígida, com saturação comum de 98, não fuma, não trabalha com serviços que expõem a risco como pneumocorticose, que é, por exemplo, carvoaria ou garimpo, coisas do tipo. Nesse caso, o paciente chega e a saturação dele está de 90. O que está acontecendo? Não está indo quantidade suficiente de oxigênio. Ou está tendo alguma coisa. Aí tem que ser encaminhado para fazer uma ausculta pulmonar, para ver se existem ruídos adventícios comuns, se tem ronco, se tem sibilo, se tem algum outro tipo de estertores em base. Por quê? Porque pode ser um sinal de uma inflamação aguda do pulmão, como uma pneumonia, uma síndrome viral. No caso da Covid, baixava muito esse nível de saturação. E dentro da classificação de risco Manchester, só caráter de dúvida, já que eu estou falando da classificação anteriormente, de 91 a 95 cai na classificação amarela, que é caso grave, ou seja, o paciente tem no máximo 1 hora para ser atendido, e abaixo de 90 cai para laranjada, muito grave, cerca de no máximo 10 e 15 minutos para ser atendido, e dependendo, se estiver oscilando demais, ou se o aparelho às vezes nem pega, aliás, tem que lembrar também que quem usa esmalte preto e estiver passando falta de ar aí, tira antes de ir para o hospital, ou já pede para alguém tirando enquanto socorre, porque esses esmaltes muito brilhantes interferem no laser. Isso aqui, ó, é um laserzinho que brilha lá dentro, que bate na camada de vasos ali, reflete mostrando qual que é a saturação. Beleza, mostrou que está oscilando, está descompensado, não é extremidade fria, não é o esmalte que a pessoa está usando. Está estranho? Já é serviço vermelho, diretamente para a sala de urgência, atendimento emergencial. Bem, isso dentro de cuidados comuns, eu preciso manter um controle. Paciente crônico como lepelcístico tem de ser feito isso todo dia, talvez 2 a 3 vezes ao dia. Eu observando movimentos intercostais, batimento de asa nasal, sintomas respiratórios, tem de colocar, porque apesar da doença pulmonar obstrutiva ser crônica, ela pode agudizar. E quando ela agudiza, ou seja, quando ela se torna aguda, ela pode levar o paciente a óbito. Por quê? Porque a hipóxia, que é a falta de oxigênio no corpo, é um dos 5 Hs. Eu vou falando um por um, na medida que eu vou falando sobre os sinais vitais. Então, falta de oxigênio mata, e mata rápido. Sinais de hipóxia, fica roxo extremidades, extremidades roxeadas, lábios roxados, batimento de asa nasal, quando já viu, não sei se alguém já viu ou já viu, quando vai respirar muito forte, os narizes ficam batendo, como se tivesse asinha batendo.
E entre as costelas dá um movimento de entrada e saída dessa musculatura, porque está usando musculatura acessória com muita força, muita intensidade para o ar entrar. No caso do crônico, serve para conferir tanto problemas cardíacos quanto problemas pulmonares. Por isso eu falo, quando a gente vai avaliar o paciente, é uma preliminar de saber se o pulmão e o coração dele está batendo bem. É isso aí. Até a próxima. Tchau! Pessoas normais não têm tempo para ir às compras. O Magazine Luiza já há tempos atua no mercado digital, com produtos e promoções imperdíveis. A minha loja Magalu leva até você tudo o que você precisa. Clique no link da descrição e aproveite.